como que você aplica a meditação em momentos estressantes da tua vida, nos momentos de Sobre a estresse? questão de momentos estressantes, assim, eu sempre lembro de uma história que mostra a importância da autoconsciência, né? A história é a seguinte, que um discípulo chegou para o mestre dele, né? E falou assim, mestre, qual é o mantra mais adequado para eu utilizar no momento que eu tiver com raiva? Porque eu quero superar a raiva. Qual é o mantra que eu Uhum. utilizo nesses momentos? Aí o mestre olhou para o discípulo e falou assim, meu filho, se você perceber que está com raiva, qualquer mantra serve. Então, muito bom, né? Muito bom, excelente. Bom, se você já se deu conta que você tá com raiva, pronto, você já tá fazendo, já tá praticando, né? Exatamente. Então, eu amo essa história porque acho que esse foi o principal ganho que a meditação trouxe para mim. Uhum. É, é, a meditação me trouxe a percepção consciente de quando eu estou com raiva, quando eu estou com estresse, quando, Caramba. quando eu, enfim, estou com alguma emoção que por algum Uhum. momento possa me tirar do centro. Uhum. Não vou dizer, assim, falar assim, então quer dizer que agora você ter o autocontrole total. Assim, não, não é isso. Falando Uhum. é que vem a percepção, e aí com a consciência você pode tomar a melhor decisão naquele determinado momento. Uhum. Então, eu me lembro nitidamente a primeira vez que eu tive essa percepção numa reunião de trabalho. A reunião estava muito tensa e, enfim, eu ouvi algo, né, que eu não gostei, né, deu aquela cutucada forte no ego. Uhum. Eu sentia, eu me lembro como se fosse ontem, eu sentia aquela energia da raiva subindo, tomando conta. Mas, assim, antes que eu fosse reagir, aí entra a questão da consciência, né? Antes que eu fosse reagir, me veio uma percepção, uma voz literalmente falou assim, olha, você está com raiva. E Uhum. então eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, vamos parar a reunião 10 minutos porque eu fiquei nervoso. Preciso parar a reunião. Vamos tomar um café, vamos pegar uma água e depois a gente continua. Ela ficou surpresa com a minha reação. Ficou Uhum. surpresa mesmo, Uhum. né? E isso acabou, enfim, gerando algo positivo, porque a reunião parou, teve uma pausa, 10, 15 minutos. Quando eu voltei, eu já estava realmente assim, muito mais centrado. A pessoa também estava mais calma também. A coisa frutificou de maneira positiva. Olha que Então, legal. assim, essa percepção que é fundamental. Muitas Uhum. vezes nós estamos estressados, mas nós não percebemos que estamos estressados. A primeira saída, o primeiro passo para se lidar com qualquer situação é a percepção. Uhum. Então, esse foi o principal ganho. Que legal. É o dar-se conta, né? De Sim, que, qual é o estado emocional, sei lá, mental, físico que eu estou naquele momento, né? E isso exato. vem com a prática da meditação, né? Com a prática constante, né? Da meditação, vai trazendo esse processo que daria para dizer que é até um processo de autoconhecimento, né, Faraquian? Sim, exato. Olha, Autoconhecimento, autoobservação. sim. É, no meu caso, né, eu passei Uhum, a perceber quais as situações me deixavam nervoso ou não, uhum, quais as situações que me acalmavam, o que me acalma. Então, isso ajuda muito. uhum, Então, acho que esse é o principal ganho, é a autoconsciência, é a autopercepção. Aí entra na questão da decisão. Né? uhum, Quando eu falo decisão, é o seguinte, ok, se eu sei que a determinada situação me coloca nervoso, uhum, estressado, aí cabe a mim escolher se eu vou viver aquela situação, aquele momento novamente ou não, né? E se eu escolher viver, ok, aceitar plenamente quais as consequências daquela decisão. uhum, uhum. Que isso que é a questão da consciência, realmente. Como que é para falar que é a meditação e quais os benefícios que ela traz na parte dessa de inspiração, de você escrever? Quando você não está conseguindo escrever, pratica meditação e escreve? Como é que funciona isso? Olha, a meditação realmente me apoia demais para inspirar. Tá? Uhum, Eu tenho um projeto de um livro que ele foi totalmente
escrito, só estava realmente eu desenvolvi um pouco mais na meditação. E foi um livro, um projeto, né? Como falei, está em etapa ainda de desenvolvimento, mas foi um projeto que foi desenvolvido uma meditação específica. Eu durante 42 dias, eu acordei 4 da manhã, eu meditava sobre o tema do capítulo que eu escrever, fazia uma meditação de 30 minutos e depois eu escrevia até 6 horas, 7 horas da manhã, que é aí quando começava o dia normal, né? Assim, as outras atividades. Então, para mim, e eu já percebi realmente isso, que quando eu pratico a meditação, justamente, não a meditação dinâmica, mas a meditação se olhando para mim mesmo, aquela mais tradicional, né? De parar, olhar, parar, olhar para mim mesmo, eu me inspiro mais. E aí uma dica que funciona para mim, eu antes de meditar, assim, tem todo um ritual realmente que eu faço de meditação. Quando eu vou buscar essa inspiração mais profunda, eu procuro acender uma vela, um incenso. Legal. Vou para um lugar efetivamente tranquilo, muito tranquilo, para não ser interrompido. Eu costumo, antes de iniciar a meditação, fazer uma pergunta para mim mesmo. Assim, eu gostaria muito de obter inspiração sobre um determinado assunto, uma pergunta mais específica. E aí eu deixo fluir naturalmente. E para mim, realmente é impressionante o que acontece ao final desse período, né, meditativo para buscar inspiração. E uma outra técnica que eu utilizo é justamente meditação andando. Eu já tive inspirações, textos assim. Eu mesmo depois achei que realmente gostei do texto, muito bonito. Eu tenho um nível de exigência muito alto comigo mesmo, né? Então, quando eu leio o que eu escrevo, não, isso aqui tá bom, é porque... Então, quando eu quero eu falei, eu gosto de caminhar. Quando eu faço meditação andando num bosque, numa floresta, num parque, e deixo realmente fluir, assim, vem coisas realmente assim belíssimas. Um que eu escrevi, por exemplo, a inspiração que eu tive foi contemplando uma árvore. Era época de primavera, então a árvore estava com as folhas meio amareladas e ela estava se destacando no meio das demais. Ali, naturalmente, o texto veio, sabe? Então, assim, a meditação me ajuda muito realmente nisso. E, particularmente, eu costumo dizer assim, eu não consigo mais hoje escrever algo que eu considere bom, eu mesmo, né? Não, isso aqui está apresentável, se eu não meditar antes. Sim. O primeiro passo realmente é a decisão. Quero fazer. E colocar isso realmente como algo importante. Não, outra coisa também, não precisa de vou ter que ficar 1 hora, não, o que for possível fazer no primeiro momento, faça. Então 5 minutos é possível, então que seja 5 minutos. Então esse é o segunda dica, né, sugestão, né, que funciona comigo. Terceiro, o momento especial para fazer é o momento que você vai considerar especial. Como falei, então eu posso fazer caminhando, eu posso fazer lavando louça, eu posso fazer quando eu estiver correndo, praticando exercício físico. É possível. Então, você tornar aquele momento especial. E aí, naturalmente, isso vai levar a outras formas de meditação. Eu falo outras formas de meditação poxa, agora eu quero ter um pouco mais de tempo comigo mesmo. Então, eu vou escolher um local para mais tranquilidade para fazer meditação. Eu vou sentar, vou focar na respiração, olhar para mim mesmo. Então, assim, eu acho que a principal dica que eu faço é a seguinte, né? Às vezes nós temos muito assim, a comparação com os demais é normal com todo ser humano.
Então, quando nós olhamos pessoas que já estão com um nível avançadíssimo de meditação, que às vezes dispõem de tempo para se dedicar 1, 2 horas por dia para meditação, aí, naturalmente, muitas vezes, poxa, eu não vou chegar lá 1 hora por dia, 2 horas por dia. Não precisa, olha para si, olha para si mesmo. O que você pode fazer em determinado momento e aquilo que você pode fazer, faça da melhor maneira possível. E, naturalmente, o benefício vai vir.